Zuquinha, essa aqui é fácil, tá? Vê só. Você acha um elétron e leva ele pra casa. Como é que vai ser o nome dele agora? Boyzinho. Isso aí eu tô por fora geral, isso. Não tô, tá falso. Não sei não. E aí? Eletrodoméstico. Fácil demais essa, ai. Fala galera, beleza? Eu sou Maurício Monteiro, professor de Química de vocês, e na aula de hoje vamos falar sobre o quê? Número de oxidação, aquele velho NOx. Mas antes, vem aqui, se inscreva no canal, dê um like, dê um joinha nessa videoaula e baixe a sua apostila que vai estar aqui no link abaixo na descrição, tá ok? Então vamos lá. Gente, vê só, o que é NOx? O que é um número de oxidação? Por definição, o número de oxidação, olha o nome, está dizendo que é um número, beleza? É a carga elétrica do átomo na ligação química. Eu tenho duas ligações químicas principais. A ligação iônica e a ligação de quê? Covalente. Então, a ligação iônica vai acontecer com o quê? Com a transferência de elétrons. Por exemplo, na formação do sal de cozinha NaCl, esse Na perde definitivamente o elétron para o cloro, transformando-se em Na+, e o Cl se transforma em quê? Cl-, porque ganhou um elétron. Isso aí você já sabe. O que é o NOx aqui? É a carga que esse átomo acabou de adquirir depois da ligação iônica. Na, o NOx dele agora ficou NOx, ficou igual a quanto? Mais 1. E o Cl? O Cl, o seu NOx, agora ficou quanto? Olha a carga aqui em cima. Menos 1. Tranquilíssimo, né? Ligação iônica, transferência definitiva de elétrons. Agora, na ligação covalente tem só uma particularidade. HCl, por exemplo, o ácido clorídrico, gente, na ligação covalente há o compartilhamento de um par de elétrons. Só que você tem hidrogênio e cloro. Se eu dividisse essa ligação ao meio, os elétrons desse par eletrônico aqui ficaria mais próximo de quem? Dessa ligação? Ficaria mais próximo do hidrogênio ou do cloro? Para isso, você vai olhar para a fila de eletronegatividade. Ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Como é no hospital? Metais. Então essa fila aqui você já conhece, enfim, não vou estar moendo muito nisso. O hidrogênio se encontra aonde? Cadê hidrogênio? Ó, aqui. E o cloro se encontra aonde? Aqui. Quem é mais eletronegativo? Quem é que vai puxar os elétrons mais para si? Quem é mais eletronegativo? Nesse caso é quem? O cloro. Então, esse elétron da ligação vai ficar mais próximo ao cloro. Portanto, o cloro ele vai adquirir uma carga negativa e o hidrogênio uma carga positiva. Portanto, isso aqui é uma molécula polar. Portanto, o NOx do hidrogênio vai ser mais 1 e do cloro vai ser quanto? Menos 1. Tranquilo? Agora vamos ver uma série de regras para a gente saber o NOx de cada elemento químico e em diversas situações. Vamos lá. Para determinar o NOx, gente, você precisa seguir uma lista de regrinhas. Não é difícil, só que precisa ter um pouquinho de atenção. Então vamos ver só. A primeira é talvez a mais fácil de todas. Substância simples, o NOx vai ser sempre igual a zero. Por que igual a zero? Ó, substância simples, ela é formada apenas por um tipo de átomo. Então, hidrogênio ligado a hidrogênio, quem é mais eletronegativo? Ninguém. Portanto, os elétrons da ligação vão ficar aonde? Exatamente no meio da ligação. Então, nem vai ficar mais para um lado esquerdo, nem para o lado direito, tá? Beleza? Então, NOx de substância simples, 0. O gás hélio, substância simples, 0. Gás oxigênio, substância simples, 0. E o fósforo, o NOx também vai ser 0. Super fácil. Quando você vê uma substância simples, você já sabe, vá lá e marque um 0, beleza? Segundo, íons monoatômicos. O NOx vai ser a própria carga do íon. Por exemplo,
H+. Qual é a carga do H+? Mais. Então, o NOx dele vai ser mais 1. Ca2+. Qual é o NOx dele? Mais 2. S2-. O NOx vai ser menos 2. E o Cl-, o NOx é menos 1. Esses dois são muito fáceis, gente. Não tem o que fazer, pelo amor de Deus. Não complica. Terceiro, a tabela periódica, gente, você sabe que a primeira família é composta pelos metais alcalinos, que é a família 1A. São esses elementos aqui. E a família 2A, que são os metais alcalinos terrosos, que é a segunda família da tabela periódica, é formada por esses elementos, beleza? Toda vez que você tiver em uma substância composta esses elementos, por exemplo, Na, ó, nessa substância que é o sulfato de sódio, o Na apareceu aqui. Qual é o NOx dele? Qual é o NOx dele aqui? Mais 1. Mais 1. E o NOx do potássio, que é o K, vai ser quanto? Também mais 1. Fechando aqui. Toda vez que um metal alcalino estiver formando uma substância composta, o seu NOx vai ser quanto? Mais 1. Tranquilo? Super fácil, né? Agora, metais alcalinos terrosos, o seu NOx vai ser sempre mais 2. Então vamos colocar aqui um exemplo, dois exemplos aqui de substâncias que tenham, por exemplo, o MgCl2 e o CaOH2. Pessoal, o Mg está aqui, lindo, maravilhoso, é da família 2A. Qual é o NOx dele? O NOx dele sempre será mais 2. E o cálcio, nessa substância composta, vai ser quanto o NOx dele? Mais 2. Lembra, gente, que esses NOx que eu estou passando para vocês, isso aqui nunca vai mudar. Então, os metais alcalinos, família 1A e família 2A, os seus NOx são fixos, beleza? A quinta situação é a seguinte, ó, halogênios à direita. Então, quando os halogênios formam compostos binários, compostos com dois elementos químicos, onde ele se localiza à direita, por exemplo, ó, o bromo, que é o Br, está aqui à direita da fórmula. Assim como o cloro, que também é um halogênio. Lembrando que os halogênios são de que família, gente? Qual? Família 7A ou família 17, beleza? Então, Br, que é um halogênio à direita da fórmula binária de um composto, ele vai ter NOx igual a menos 1. O cloro, da mesma forma, o seu NOx vai ser menos 1. De boa, né? Então, sexta situação, agora são os calcogênios, que são da família 6A. Tá aqui, ó, calcogênios, que vem antes da família 7A, família 6A ou família 16, formada por esses elementos aqui. Quando forma substância composta, ó, oxigênio, 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 ele vai formar o quê? Vou botar aqui, ó, à direita da fórmula. Ele vai ter NOx igual a menos 2. NOx igual a menos 2. Outro exemplo, o H2S. O H2S, eu tenho o S à direita da fórmula, o NOx dele também vai ser menos 2. Tranquilo? Agora, hidrogênio e oxigênio. Se liga. Dependendo da maioria dos casos, o seu NOx vai ser mais 1 para o hidrogênio e para o oxigênio vai ser menos 2, na maioria dos casos. Eu vou ter que citar a exceção, porque se porventura você se deparar com uma questão que aborda a exceção, aí você vai dizer que eu não falei. Então se liga aí. Hidrogênio, hidrogênio. Qual vai ser o seu NOx nessa situação? Mais 1. Mais 1 aqui, hidrogênio, mais 1. Agora, se porventura o hidrogênio formar um hidreto metálico, o que é um hidreto metálico? É hidrogênio ligado a um metal. Hidrogênio ligado a um metal. Esse aqui é o metal sódio, que é o metal da família 1A. Se nessa ligação o hidrogênio é mais eletronegativo que o sódio, então ele vai ganhar esse elétron dele. Portanto, ele vai ter o NOx
igual a menos 1. Tranquilo? Diferente da regra geral. Agora, oxigênio. Na maioria dos compostos que nós vamos trabalhar, o seu NOx vai ser quanto? Menos 2. Menos 2. Exceções. Nos peróxidos, nos superóxidos e nos fluoretos. Nos peróxidos, eu trouxe aqui o exemplo do principal, que é a água oxigenada, H2O2. O que acontece? Quando eu observo a sua fórmula estrutural, eu percebo que esse oxigênio está ligado a esse oxigênio. Nessa ligação, eles não são iguais? São. Então, não vai haver diferença de eletronegatividade. Portanto, logo, aqui não vai ter polaridade, certo? Nessa ligação. Os elétrons vão ficar divididos iguaizinhos ao meio. Já nessa ligação aqui, eu noto que o oxigênio, de acordo com a fila de eletronegatividade, é mais eletronegativo que quem? Que o hidrogênio. Então, ele vai puxar o elétron para perto dele, deixando o hidrogênio mais um. Ó, esse hidrogênio também, da mesma forma, mais um. E o oxigênio, como ele ganhou esse elétron, né? Ganhou a aproximação, na verdade, ele vai ficar o quê? Menos 1. E esse aqui também, menos 1. Então, os peróxidos têm um NOx, o oxigênio em peróxidos tem NOx igual a menos 1. Tranquilo, né? E a última situação aqui, a última regra, gente, é o seguinte. São outros casos que eu gosto de chamar, que é o Ag, o Zn e o Al, que é a prata, o zinco e o Al, que são os amigos inseparáveis lá na tabela periódica. Eles ficam assim, ó, nessa diagonal, tranquilo? Onde o Ag tem NOx mais 1, o zinco mais 2 e o Al mais 3. Por exemplo, olha para cá. AgCl, qual vai ser o NOx do Ag aqui? Mais 1. Do zinco, na substância, vai ser mais 2. E o Al vai ser mais 3. Então, essa foi a nossa última situação, última regra. E agora eu quero exercitar com vocês como a gente determinar o NOx de alguns átomos que não são conhecidos. Esses que nós vimos aqui são conhecidos, você tem que saber. Agora, aquele que não é conhecido, você tem que achar. Vamos descobrir? Vamos lá, vamos fazer a determinação do NOx. É muito fácil, gente. Se liga que aí é tranquilo demais. Ó, primeira coisa que você vai fazer é identificar o NOx dos elementos que são conhecidos. Por exemplo, o hidrogênio, ele tem um NOx quanto? Mais 1, e o oxigênio tem um NOx menos 2. O fósforo, que é esse átomo central aqui, eu não sei o seu NOx. Se eu não sei, eu digo que o seu NOx é igual a X. Está aqui. Acabou? Não. Identificamos o NOx. Segunda coisa que vamos fazer é multiplicar o NOx pela quantidade do átomo. 3 vezes 1 vai ser quanto? 3. 1 vezes x. X. 4 vezes menos 2. Menos 8. Terceira coisa. Isso aqui não é uma substância neutra? É, porque não existe, isso não é um íon, não tem uma carga positiva ou negativa aqui em cima. Massa? Então, o somatório do NOx tem que ser igual a 0. Então, quando eu somo isso aqui, botar um mais aqui, daria negativo do mesmo jeito, então deixo assim. Quando eu somo, isso tem que dar, o NOx, perdão, tem que ser igual a 0. Quanto é que fica aqui, gente? Ó, 3 positivo com 8 negativo vai dar x menos 5, igual a 0. X, isolando o x, bota os menos 5 lá para o outro lado, fica mais 5. Então, aqui, esse mais 5 é o valor de quem? Do NOx, do nosso fósforo, mais 5. Tranquilo? Vamos para o segundo exemplo. Letra B. Identifica os NOx conhecidos. Alumínio. Eu tenho NOx mais 3. O enxofre eu não sei. E o oxigênio é menos 2. Só que, gente, vocês estão vendo que tem esse parênteses aqui. Para facilitar a nossa vida, os nossos cálculos,
eu vou retirar esses parênteses. Como é que eu faço? Al2, eu repito, Al2. S tem 1 vezes 3, fica S3. 4 oxigênios vezes 3, ficam 12 oxigênios. Pronto. A substância, a fórmula dela correta é essa. Aqui é só uma maneira de facilitar os meus cálculos, tranquilo? Para você não dizer que eu mudei a fórmula do sulfato de alumínio. Então vamos lá. Agora, 2 vezes 3 aqui multiplica a quantidade do átomo pelo seu NOx. 2 vezes 3, 6, mais 3 vezes x, 3x. 12 vezes menos 2, menos 24. Substância neutra igual a 0, o seu somatório. Tranquilo. Quanto é que vai ficar isso aqui? 3x menos 24 com 6 vai dar menos 18. Igual a 0. 3x é igual a 18, passa para lá, mais 18. X vai ser igual a esse mais 18 sobre 3 é igual a mais 6. Esse aqui é o NOx de quem? Do enxofre, mais 6. Tranquilo? Agora, letra C. Eu tenho um exemplo de um íon composto. Percebam essa carga aqui. Essa carga não é do oxigênio. Cuidado, essa carga é de todo o íon, 2 menos. Observa, o Cr, eu conheço o NOx, tem NOx fixo para Cr? Não tem. Então eu digo que ele é X, só que é X 2 vezes, X vezes 2. Mas, qual é o NOx do oxigênio? Menos 2, beleza? Menos 2. Fazer assim, para seguir o padrão que nós fizemos. Multiplica a quantidade pelo NOx. Então vai ficar 2x menos 2 vezes 7 menos 14. Igual a... Isso aqui é uma substância neutra? Não, é um íon. É um íon composto. Então você vai jogar lá igualdade igual a o seu íon. Menos 2. 2x vai ser igual a menos 14, passa para lá como? Mais 14. 2x vai ficar igual a mais 12. X vai ficar mais 12. O 2 passa para lá dividindo. Portanto, o x vai ficar igual a mais 6. Então, o NOx do cromo vai ser mais 6. Então, é só isso, gente. É muito tranquilo. Agora, eu quero que você faça o seguinte. Venha, se inscreva para estar acompanhando as próximas aulas. Dê um joinha para eu saber que você gostou. E aqui nos comentários você vai poder baixar uma apostila em PDF com gabarito e tudo mais. A apostila é massa, gente. Lembrando que aula dada, aula estudada. No mais, um fortíssimo abraço e que Deus nos abençoe. Valeu!